Olá pessoal, boa tarde. Bom, hoje eu vou resolver com vocês as questões da apostila 4, aula 16, tá bom? Aí nós vamos resolver todas as questões, as atividades para a sala e as atividades propostas. São todas questões de divisibilidade, que envolvem MDC, MMC, tá? Algumas regras de divisibilidade. Bem parecido com aquele assunto que eu passei para vocês, tá? Aquela aula teórica é dentro daquilo que nós vimos, tá bom? Então, qualquer dúvida, depois vocês podem me perguntar, se não ficar muito clara a explicação. Questão número 1 das atividades para a sala. O gerente de um cinema fornece anualmente ingressos gratuitos para escolas. Este ano foram distribuídos 400 ingressos para uma sessão vespertina e 320 ingressos para uma sessão noturna de um mesmo filme. Várias escolas podem ser escolhidas para receber ingressos. Há alguns critérios para a distribuição dos ingressos. Bom, quais são os critérios, gente? Olha, cada escola deverá receber ingressos para uma única sessão. Então, eu não posso falar que uma determinada escola, por exemplo, vai receber ingresso para a sessão vespertina e vai receber ingresso para a sessão noturna. Não pode. Ou ela recebe só para vespertina ou para noturna, tá bom? Então, eu não posso misturar os 400 ingressos com os 320. Segunda condição. Todas as escolas contempladas deverão receber o mesmo número de ingressos. Então, se uma determinada escola, por exemplo, recebeu 50, todas as escolas precisam receber a mesma quantidade, precisa receber 50, tá? Não haverá sobra de ingressos. Então, todos os 720 ingressos serão distribuídos. O número mínimo de escolas que podem ser escolhidas para obter os ingressos, segundo os critérios estabelecidos, é... Bom, então olha só, gente. Se eu quero uma quantidade mínima de escolas, quanto menos escolas recebem ingressos, mais ingressos cada uma delas tem que receber. Não é verdade? Raciocina assim, ó. Se cada escola recebesse, por exemplo, 10 ingressos... eu teria uma quantidade X de escolas. Agora, se cada escola não recebesse 10, mas recebesse 20 ingressos, então se eu aumentar a quantidade de ingressos por escola, o número total de escolas vai diminuir, não é verdade? Porque aí eu vou dar mais ingressos para cada escola. Então, a quantidade de escolas vai diminuir. Se eu quero o número mínimo de escolas, é o mesmo que dizer que eu quero o número máximo de ingressos por escola, não é? Porque, olha só, quanto menos escolas recebem, mais ingressos cada uma dessas escolas vai receber. Tá bom? Então, é o mesmo que dizer, eu quero o número máximo de ingressos. Bom, como não pode sobrar ingresso, gente, então essa quantidade de ingressos que cada escola vai receber tem que ser, além de ser o máximo possível, tem que ser um número que o 400 divide e que o 320 também divide, né? Porque não pode sobrar ingresso e também não pode misturar os 400 com os 320. Então, a quantidade de ingressos por escola tem que ser um divisor comum do 400 e do 320. E como tem que ser o maior possível, então eu preciso do MDC de 400 e 320. Esse valor que eu vou encontrar do MDC vai corresponder à quantidade de ingressos por escola. Então, vamos lá, vamos achar o MDC? Então, o que nós vamos fazer? Vou fazer na forma da decomposição simultânea, tá? Que é ir dividindo junto. Só que no MDC, você só pode dividir por aqueles números que os dois dividem ao mesmo tempo, tá bom? Então, olha, os dois dividem por 2, 200 e 160. Dá para dividir por 2 de novo, 180. Por 2 de novo, não precisa ser na ordem não, tá, gente? Lembra que não precisa ser na ordem, mas tem que ser número que os dois dividem. 50 e 40, por 2 de novo, 25 e 20, agora por 5, né?
vai dar 5 e vai dar 4. Esse número aqui, essa multiplicação corresponde ao MDC. Então, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 5 dá 80. Então, o MDC é 80. Então, olha só, tá vendo que tem um 80 aqui para marcar, gente? Eu só marcaria o 80 se estivesse perguntando quantos ingressos cada escola receberia. A resposta seria 80, tá bom? Mas não tá perguntando quantos ingressos cada escola vai receber, tá perguntando quantas escolas. Então, olha, se eu pegar 400 e dividir por 80, dá 5. E 320 dividido por 80 dá 4. Então, isso quer dizer o quê? Que 5 escolas vão receber ingressos da sessão vespertina. E 4 escolas vão receber ingressos da sessão noturna. Então, ao todo, são quantas escolas? São 9 escolas, que é 5 da sessão vespertina e 4 da noturna. Então, um total de 9 escolas. Então, a nossa resposta é letra C. Questão número 2, as atividades para a sala. Para que o número 5A38B seja divisível ao mesmo tempo por 3 e por 10, os valores de A e B devem, respectivamente, assumir. Quais são os valores que eles devem assumir? Bom, então olha só, gente, vamos lá, vamos escrever o número aqui. Esse número tem 5 algarismos, né? 4 não, 5 algarismos. Tá faltando o algarismo da unidade, né? E o algarismo da unidade de milhar. Bom, se o número divide, aí agora a gente tem que pensar nos critérios de divisibilidade. Se o número divide por 10, gente, qual que é a condição para que um número divida por 10? Para o número dividir por 10, ele tem que terminar em 0, certo? Só divide por 10 o número que termina em 0. Então, quer dizer que a unidade, que é o B, tem que ser 0. Então, a gente já tem o valor de B. B tem que ser igual a 0. Agora, quais os valores possíveis para o A? Olha, se esse número divide por 3, qual que é a regra da divisibilidade por 3? O número divide por 3 quando a soma dos seus algarismos divide por 3, né? Então, somando todos os algarismos, tem que dar 3, um número que divida por 3. Então, olha só, a gente já tem o 5 mais, vamos somar os algarismos que a gente tem. O 3 mais o 8 mais o B, que a gente já sabe que é 0, né? É 0. Então, vai ficar 5 com 3, 8, 8 com 8, 16. Então, o A tem que ser um determinado algarismo que, somado com 16, dê um número que divida por 3. Então, olha só, o A pode ser 2, né? Porque 16 mais 2 dá 18, que divide por 3. O A também pode ser 5, porque 16 com 5 dá 21, que também divide por 3. E ele pode ser 8, porque 16 com 8, 24, que também divide por 3. Então, o A pode ser 2, o A pode ser 5 e o A pode ser 8. Todos esses valores podem ser valores do A. Só que a gente tem que olhar de acordo com a alternativa que a gente tem, né, gente? Então, olha só, eu quero saber valores de A e B respectivamente, então tem que ser nessa ordem. Como B a gente já sabe que é 0, então a segunda que tem que ser 0, olha. Então, só pode ser letra C ou letra D. Então, as opções que eu tenho para o A, 2, 5 e 8, a única que encaixa é 2, né? Porque o 3 não pode ser. Então, a nossa resposta é letra D. Questão número 3 das atividades para a sala. Seja AB uma fração tal que A sobre B, a fração A sobre B, tem que estar entre 1 e 3. Sabendo que ela pode ser 1, né, gente? Porque aqui está menor ou igual. Então, ela pode ser igual a 1, até qualquer valor que seja até igual a 3, tá? Entre 1 e 3, levando em consideração também o 1 e o 3, entrando o 1 e o 3. Com A e B pertencente ao conjunto dos números naturais não nulos. Então, lembrando aqui, que conjunto que é esse, gente? Os naturais não nulos são os números naturais sem o 0, né? Então, é 1, 2, 3, 4 e assim vai, infinito, né? Esses são os números naturais não nulos.
Se A e B são primos entre si, o que são números primos entre si? Números que não possuem divisores comuns, exceto o 1, né? O único divisor comum entre números primos entre si é o 1. E B é igual a 18. O total de valores que A pode assumir é quais os possíveis valores de A que nós temos, né? Então, vamos pensar. Primeiro, eu preciso saber qual que é a composição do 18. Na verdade, você não precisa nem saber qual que é a composição, tá? Você precisa só saber quais os números primos que aparecem no 18. No número 18 tem o 2 e o 3, certo? Se a gente fosse fazer a decomposição toda, ficaria 18 por 2 dá 9, por 3 dá 3 e por 3 dá 1. Aqui dá 18, né? 2 vezes 3 ao quadrado. Mas basta saber que tem o 2 e o 3 na composição do 18. Se o A é um número primo entre si com o 18, isso quer dizer, gente, que ele não pode ser um número que divida por 2 e nem um número que divida por 3, senão ele vai ter divisores comuns com 18. Primo entre si não tem divisor comum. Então, eu quero todos os valores de A, lembrando que o A, ele não é múltiplo, olha, com certeza, o A, ele não é múltiplo de 2 e ele também não é múltiplo de 3, senão ele teria divisor comum com 18, tá bom? Outra coisa que a gente sabe em relação ao A, como essa fração, gente, está entre 1 e 3, então o A, com certeza, é um valor que está entre 18, porque 18, o B é 18, né? 18 dividido por 18 dá 1. E qual que é o número que dividido por 18 dá 3? 54. Então, ele está entre 18 e 54. Considerando que pode ser 18, pode ser 54, né? Então, agora o que a gente tem que achar? Todos os valores do A possíveis, sabendo que ele não é múltiplo de 2, não é múltiplo de 3 e está entre 18 e 54. Então, vamos escrever quais os números que atendem a essa condição? Todos eles que atendem à condição? Bom, então vamos lá. 18 não pode porque divide por 2. Então, o 18 não é, o 19 é, né? Olha, já estou olhando que não é nem múltiplo de 2, nem múltiplo de 3, tá bom? O 19, 20 não, porque é par, 21 não, divide por 3, 22 não, o 23 atende a condição, 24 não, o 25, 26 não, 27 não, 28 não, 29, 30 não, 31, 32 não, 33 não, 34 não, 35, 36 não, 37, 38 não, 39 não, 40 não, 41, 42 não, 43, 44 não, 45 não, 46 não, 47, 48 não, 49, 50 não, 51 não, 52 não, 53. São esses os possíveis números que o A pode assumir. Então, quantos resultados nós temos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, são 12 resultados diferentes. Resposta certa, letra C. Vamos ver a próxima questão. Questão número 4, gente, das atividades para a sala. Considere as afirmações sobre números inteiros. Bom, primeiro, o que é um número inteiro, gente? É o conjunto Z, né? O que temos no conjunto Z? São os positivos, os negativos, mais o zero, mas só entra número inteiro, né? Então, não entra fração, não entra número decimal. Então, esses aqui são os números inteiros. Olha, ele é infinito à esquerda, tá bom? E é infinito à direita aqui também, né? Então, esse é o conjunto Z, conjunto dos números inteiros. Então, considere dentro desse conjunto dos números inteiros. Todo número primo é ímpar? Vamos ver qual que está certo e qual que está errado? Será que todo número primo é ímpar? Não, né, gente? Nós temos o 2. O 2 é o único número primo que é par. Todos os outros realmente são ímpares, tá? Então, essa primeira afirmação, ela é falsa. Segundo, se A é o múltiplo de 3, então 2A é o múltiplo de 6? Certo. O que é um múltiplo de 6, gente? O 6
é a mesma coisa que 2 vezes 3, certo? Então, se um número divide por 6, com certeza ele divide por 2 e por 3. Se eu tenho A, que é um múltiplo de 3, se você multiplicar ele por 2, ele também vai dividir por 2, né? O resultado de 2A vai dividir por 2. Então, além dele dividir por 3, ele vai dividir por 2. Então, ele vai ser um múltiplo de 6? Sim. Então, a segunda é verdadeira. Terceira, se A é um número par, então A ao quadrado é um número par? Sim. Todas as vezes que você pega um número par e multiplica por um número par, o resultado vai ser par. Quando você pega um número par e multiplica por um número ímpar, o resultado também vai ser par. Se multiplicar por par, vira par, tá, gente? Agora, se você pegar um número ímpar e multiplicar por outro número ímpar, o resultado vai ser ímpar, tá? Como aqui você está elevando o número ao quadrado e ele já é par, então vai ser um par vezes outro par. O resultado vai ser par. Então, essa é verdadeira. Então, qual que está correta? A 2 e a 3. Então, a nossa resposta é letra D. Questão número 1 das atividades propostas. Isabela, de 5 anos, estava com febre e muita tosse. Ana, sua mãe, resolveu levá-la ao pediatra, que prescreveu o seguinte tratamento: xarope A, de 10 em 10 horas, somente enquanto a tosse persistisse. Antitérmico B, de 6 em 6 horas, apenas enquanto a febre perdurasse. E o antibiótico C, de 8 em 8 horas, durante 10 dias ininterruptos. Então, o medicamento C teria que tomar de todo jeito, né? Sua mãe, muito precavida, logo após comprar toda a medicação, começou o tratamento, dando à menina uma dose simultânea dos 3 medicamentos, às 16 horas do dia 1º de outubro de 2019. Ana também elaborou uma tabela em que ia anotando todos os horários em que a filha tomava cada um dos medicamentos. Sabe-se que a febre desapareceu ao final do 3º dia completo de tratamento. Então, depois de 72 horas, a febre já desapareceu. Então, quer dizer que ela vai parar de tomar o B, o remédio B, né? Mas a tosse só acabou definitivamente após 5 dias inteiros de uso do xarope. Então, tem que tomar durante 5 dias. Sendo assim, assinale a alternativa que lista os medicamentos que a menina tomou simultaneamente no dia 3/10 de 2019, às 16 horas. Quais os medicamentos ela tomou, né? Bom, então vamos lá, gente. O primeiro é de 10 em 10 horas. Essa questão aqui é uma questão que envolve múltiplos comuns. O medicamento B é de 6 em 6 horas e o medicamento C de 8 em 8. Então, a gente tem que pensar o seguinte aqui, ó. O medicamento A, se ele é de 10 em 10, então ela tomou agora, depois ela vai tomar de novo daqui 10 horas, daqui 20 horas, daqui 30 horas e assim vai, né? O medicamento B é de 6 em 6 horas. Então, tomou agora, depois vai tomar daqui 6 horas, daqui 12 horas, daqui 18 horas e assim vai, múltiplo de 6. E o medicamento C, de 8 em 8, então daqui 8, daqui 16, daqui 24 e assim vai, certo? Então, para tomar os 3 medicamentos, tem que ser um número que seja divisível por 10, por 6 e por 8 ao mesmo tempo, tá? Então, primeiro ela tomou às 16 horas do dia 1º. Eu quero saber as 16 horas do dia 3. No dia 3, gente, são o quê? São 2 dias depois, né? Porque aqui no dia 1º, aí no dia 3, olha, no dia 16 horas do dia 1º, 16 horas do dia 1º do 10, até as 16 horas do dia 2 do 10, até as 16 horas do dia 3 do 10. Então, olha só, passou 24 horas, passou mais 24 horas. Então, aqui foi um total de 48 horas, certo? 48 horas, gente, não é múltiplo de 10, concordam? Então, quer dizer que nesse horário, ela não pode ter tomado o medicamento A,
Porque não é múltiplo de 10, o 48? 48 é múltiplo de 6? Sim. 48 é múltiplo de 8? Sim. Então, ela tem que ter tomado o medicamento B e o medicamento C. O medicamento B, ela parou só depois do 3º dia. Então, foi só 72 horas depois. Então, ela parou o medicamento só lá no dia 4. Então, no dia 3, ela ainda estava tomando o medicamento B, né? E o medicamento C, ela vai tomar por 10 dias. Então, com certeza, ela estava tomando. Então, às 16 horas do dia 3, ela tomou os medicamentos B e C. Então, a nossa resposta é letra C. Vamos ver a próxima. Questão número 2 das atividades propostas. A Copa do Mundo de Futebol é realizada a cada 4 anos, teve a sua primeira edição em 1930. Somente nos anos de 1942 e 1946, o evento foi suspenso devido à Segunda Guerra Mundial. No entanto, desde 1950 até os dias de hoje, o evento ocorre sem interrupções temporais. Sabendo que a próxima competição será disputada no Catar, no ano de 2022, a edição dessa Copa do Mundo será de número... A de número quanto, gente? Bom, então vamos lá, olha só. É de 4 em 4 anos, começando em 1930, né? Então, a gente tem que pensar o seguinte. Então, eu tive uma Copa em 1930, depois eu tive outra em 1934, de 4 em 4 anos. Depois eu tive outra em 1938. Eu vou contar com a de 1942 e de 46, só para entender direitinho aqui, depois a gente tira 2 Copas, tá bom? É isso aqui, não é? Depois vem 1950. Eu quero saber quantas vezes isso vai se repetir. Ficou claro? Então, vamos pensar o seguinte. Como é de 4 em 4, essa daqui foi a Copa 1, certo? Essa aqui foi a Copa 2, essa aqui foi a Copa 3 e assim vai. Aí eu quero saber aqui até a de 2022. Lembrando que a gente depois vai subtrair 1942 e 1946, tá bom? Então, é isso aqui, olha, é de 4 em 4, chegando até em 2022. Então, o que nós vamos fazer? Vou fazer o seguinte, vou pegar 2022. Desses 2022, eu vou subtrair todos os anos que vieram antes de 1930. Porque é como se o 1930 fosse o número 1, não é verdade? 1930 é como se fosse o ano 1. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos subtrair tudo que vem antes. Lembrando que a gente tem que contar de 1930, tá? Então, eu vou tirar 1930, porque é como se eu estivesse subtraindo todos os anos que vieram antes, tá? Então, vai ficar 2 menos 3, 12, né? Na verdade, menos 3, 9. 10 menos 10, 0. Então, são 92 anos. Aí, eu vou pegar o 92 e vou dividir o 92 por 4. Porque são 92 anos, gente, de 1930 até 2022, né? Passaram-se 92 anos, correto? Aí, olha só. Só que a Copa é de 4 em 4. Então, eu não quero saber o total, eu quero saber de 4 em 4, né? Então, eu vou pegar 92 e dividir por 4. 9 por 4 dá 2, sobra 1. Desce o 2, 12 por 4 dá 3 e sobra nada. 23, certo? Só que, pensa comigo, gente, esse 23 eu não tô contando a Copa de 1930. Por quê? Porque eu tô contando como se fosse assim, ó, de 1930 para 34 é 1, de 34 para 38 é 2, de 38 para 42 é 3, certo? Então, você tem que lembrar da Copa de 1930. Então, 23 eu tenho que somar a Copa de 1930. E tenho que subtrair 2 Copas que não tiveram, né? Que é de 42 e 46. Então, o resultado vai ser 23 mais 1, 24, menos 2, 22. Então, foram 22 Copas, né? Na verdade, a de 2022 vai ser a 22ª Copa, né? Não foram 22 Copas, vai ser a 22ª Copa. Então, a nossa resposta é letra C. Questão número 3. Em certa cidade, as tarifas de transporte urbano podem ser pagas usando o bilhete único. A tarifa é de R$ 3,00 para uma viagem simples, ônibus ou metrô, e de R$ 4,65 para uma viagem de integração, ônibus e metrô ou trem, né?
O usuário vai recarregar seu bilhete único, que está com um saldo de R$ 12,50. O menor valor de recarga para o qual seria possível zerar o saldo do bilhete após algumas utilizações é... Qual que é o mínimo que ele pode colocar de forma que ele use depois e zera? Então, ele pode usar tanto a tarifa simples quanto a tarifa de integração. Então, a gente tem que pensar no mínimo possível que pode ser colocado para que ele use tudo depois, tá bom? Então, vamos lá, olha só. 4,65, gente, vou ver quanto que é 4,65 aqui vezes 2, só para a gente ter uma ideia de quanto que ele gastaria em duas de integração, tá? 10 vai 1, 6 vezes 2, 12 com 1, 13 vai 1, 8 com 1, 9. 9,30. Então, tá bom. Então, vamos pensar aqui, ó. 12,50. Esses 12,50, ele não pode usar tudo com R$3, né? Se ele usar tudo com R$3, aí sobraria, vamos pensar, sobraria 50 centavos. Aí, ou ele teria que colocar mais 2,50, né? Para usar uma simples, ou ele teria que colocar mais ainda, 4,15 para usar a outra. Então, aqui, usando tudo a simples nos 12,50, ele teria que colocar ainda 2,50. Tem essa alternativa aqui, ó. Mas vamos ver se dá para colocar menos, né? Porque a gente quer colocar o mínimo possível. Então, dá para ser colocando 2,50? Dá, mas vamos ver se dá para usar colocando menos. Agora, se em vez de usar aqui nesse caso, com esses 12,50, ele estaria utilizando 4 tarifas simples, né? Agora, vamos pensar se ele usar 3 simples primeiro com esses 12,50. Se ele usasse 3 simples, 3 vezes 3 daria 9. Aí, dos 12,50, ainda sobraria 3,50. Certo? Aí, os 3,50, ele teria que acrescentar quanto para usar a tarifa de integração? 1,15, né? Porque 4,65 para 3,50 é 1,15. Então, nesse caso, ele teria que complementar com 1,15. Ó, já é menos que 2,50. Temos aqui 1,15. Vamos ver se dá para colocar menos? Bom, se ele usar duas simples, primeiro. Se ele usar duas simples, duas de R$3 é R$6. Aí, R$6 para 12,50, ainda sobraria R$6, 6,50, né? 6,50. Aí, 6,50, se ele tirar 4,65, vamos supor que ele use ali 4,65, né? Então, 6 menos 4 daria... 6,50 menos 4 daria 2,50, 2,50, 1,85. Só que aí ele ainda teria que colocar muito, não é? Para poder usar os R$3, olha só. Ele ainda... Ah, não, aqui ele teria que colocar 1,15 também. Aqui teria que colocar 1,15. E se fosse a integração, ia ter mais do que 1,15, né? Então, 1,15. Ah, então é 1,15. Porque agora não dá para ele colocar menos do que isso. Aqui também ele colocaria 1,15 do mesmo jeito da anterior, né? Então, o valor mínimo que dá para ele colocar é 1,15. Ah, mas ele pode colocar 2,50? Pode, mas eu quero a menor recarga. Então, 1,15 é menor do que 2,50. Então, nossa resposta é letra B. Questão número 4. Um número natural é quase primo quando é o produto de dois números primos distintos. Então, se eu multiplicar dois números primos, o resultado é chamado de quase primo. Por exemplo, 91 é quase... Presta atenção, gente. Se eu vou multiplicar dois números primos, o resultado dele não é primo, né? Não tem como ele ser primo. Ele vai ser chamado de quase primo, tá? Por exemplo, 91 é quase primo, pois 91 é 7, que é primo, vezes 13, que é primo. Outros dois números quase primos são 2018, então aqui já tá falando que 2018 é primo, e o 2019 é primo também, ok? Desculpa, são quase primos, então quer dizer, não são primos, né? Eles são compostos. Porque o 2018 ele é quase primo, tá? E o 2019 é quase primo, então eles são compostos. Nessas condições, também é um quase primo o resultado de... Bom, para ser quase primo, ele tem que ser o resultado da multiplicação de dois números primos. Então, eu preciso encontrar uma alternativa que tenha dois números primos, certo? A gente já sabe que o único número primo que é
par é o 2. Então, se tiver 2, o múltiplo de 2, desculpa, na alternativa, ele já não pode ser primo, né? Então, olha, o 2018 não é primo, porque ele é par, e o 2019 também não é, porque já foi falado aqui na questão, né? Também, gente, o 2019 ele divide por 3, né? Porque a soma dos algarismos divide por 3, então já não é. O 91 não tem como ele ser primo, porque aqui no enunciado, gente, olha só, tá dizendo que o 91 é quase primo, porque ele é a multiplicação de dois números primos. Então, ele também não é primo. O 2020 não é primo, porque ele é par, né? O 20 não é primo, porque ele é par, e o único par que é primo é o 2. Bom, então, somente sobrou a alternativa A. O 673 e o 1009 precisam ser números primos, senão não teria resposta, né? Então, a resposta dessa questão é letra A. Vamos ver a próxima. Questão número 5. Um professor de matemática escreveu no quadro a seguinte distribuição dos números naturais. Na primeira linha ele pôs o número 1, na segunda linha o 2, o 3 e o 4, na terceira linha o 5, o 6, o 7, o 8 e o 9, e assim vai, né? Mantendo-se a disposição anterior, pode-se afirmar que o número que inicia a 21ª linha é... Eu quero saber que número que começa a 21ª linha. Então, aqui se eu continuasse aqui, gente, escrevendo todas as linhas, a 21ª linha ia começar com qual número? Bom, tem várias formas da gente determinar essa sequência, tá, gente? Qual que é o segredinho aqui dessa sequência? Mas eu vou fazer o seguinte, que eu acho que é mais fácil a gente pensar pelo seguinte caminho. Tem vários caminhos, tá, gente? Eu vou escolher um. Observe que o último número aqui, olha, da linha, é sempre a linha ao quadrado. Olha só, na linha 1, 1 ao quadrado é 1. Linha 2, 2 ao quadrado, o último é 4. Linha 3, 3 ao quadrado é 9. 4 ao quadrado, 16. 5 ao quadrado, 25. Só que se eu achar da 21ª linha, o último termo, a gente ainda vai ter que achar lá no primeiro. Então, o que eu vou fazer? Eu vou achar o último termo da 20ª linha. Por quê? Se eu sei o último termo da 20ª linha, então se eu for escrever a 20ª linha aqui, eu vou achar o último termo. Vai ser 20 ao quadrado, não vai? Aí o próximo termo vai ser onde começa a 21ª linha, né? Porque ali são as sequências dos números naturais. Então, 20 ao quadrado é 400. Então, isso quer dizer que a 20ª linha termina no 400. Então, na 21ª linha, o número que vai ficar aqui vai ser o 401. Então, é esse o número que a gente está procurando, 401, tá? Agora, vamos ver em qual que ele encaixa aqui, né? Ele é divisível por 7, divisível por 3, múltiplo de 4, vamos lá. Então, primeiro, par ele não é, né? Vamos pegar os mais fáceis. Par ele não é, porque 401 divide por 2. Múltiplo de 4 também não é. Não tinha nem como ele ser múltiplo de 4, gente, sem ser par, né? Aqui, olha, a letra C, ela jamais seria correta. Porque se a letra C fosse a correta, a letra E também seria correta, porque todo múltiplo de 4 é par, né? Primo a gente não sabe, vamos pensar nas outras. Divisível por 7, será que ele divide por 7? Opa, deixa eu arrumar aqui. Vamos fazer a continha aqui para ver se ele divide por 7. 401, pode ser pela regra de divisibilidade ou pela divisão mesmo, tá? Vou dividir normal. 40 por... gente, toda hora eu tô encostando aqui, tá tirando o lugar. 40 dividido por 7 dá 5, né? 5 vezes 7, 35, sobra 5. 51 por 7 dá 7, 49, sobra 2. Então, não divide, né? E por 3, somos algarismos. 4 mais 1 mais 0 é 5. 5 não divide por 3, então ele não divide por 3. Então, ele é um número primo. Então, a nossa resposta é letra D. Questão número 6. Um álbum de figurinhas possui 35 páginas. Cada uma com 25 figurinhas, distribuídas em 5 linhas e 5 colunas. As figurinhas estão ordenadas e numeradas de 1 até 875. Nesse álbum são consideradas figurinhas especiais a 7, a 14, a 21, a 28. Olha só, gente, então são múltiplos de 7, né? Figurinhas que são múltiplos de 7.
Depois que o álbum, e assim sucessivamente, depois que o álbum for completado com todas as figurinhas, a última página que se iniciará com uma figurinha especial é a de número. Como que era a última, gente? A gente já vai pensar o quê? Nas últimas aqui, ó, 34, 33, 32, né? A gente vai começar da última para penúltima, para antepenúltima, a gente ver qual que vai ser, né? Bom, como é que eu vou saber qual página que é essa? Olha só, gente, se tem 25 figurinhas por página, pensa comigo aqui. Na página 1, vai terminar na figurinha 25, né? Na página 2, vai terminar na figurinha 50. Na página 3, vai terminar na figurinha 75. Na página 4, figurinha 100. E assim vai, né? Até chegar lá na página 35, que vai ser com a figurinha 875, certo? Aí, se eu souber a última figurinha de uma página, a primeira figurinha da página seguinte vai ser a continuação, não é verdade? Então, por exemplo, a página 2, ela termina na 50. Então, a página 3 vai começar na 51. A página 3 termina na 75. Então, a página 4 vai começar na 76, certo? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos olhar lá nas últimas páginas em qual que ela termina. Se a gente souber em qual que termina, a da página anterior vai ser o próximo número. E esse número eu quero que seja o quê? Um múltiplo de 7, tá bom? Então, vamos lá. Vamos pensar aqui, olha só. Eu vou olhar de trás para frente agora, né? Vamos lá na página 35, página 34... Página 33. Acho que nem vai precisar fazer isso tudo, mas vamos escrever aqui para ficar mais claro. Olha só. A 35, ela termina na 875. Então, a 34 é 25 a menos. Então, a 34 termina na 850. Então, quer dizer que a 35, gente, vai começar em qual? Na 851. Ficou claro? A 33, ela vai terminar na 825, que é 25 a menos. Então, a 34 vai começar na 826. Aqui vai terminar na 800, olha. Então, essa aqui vai começar na 801, certo? Aqui vai ser 775. Então, essa aqui vai começar na 776. Então, olha. Aqui, olha as alternativas que eu tenho. Tá vendo que eu tenho 32, 33, 34? Então, pode ser que seja uma dessas daqui, não é? Se não for, a gente vai testar lá no 28, 27, claro, né? Então, o que eu tenho que achar? Um número que divida por 7. Como eu quero a última, vamos começar do 826. Será que 826 é um número que divide por 7? Se for, a última página que começa com o múltiplo de 7 é a página 34. Vamos ver, se não der, a gente tenta o 33. Então, dividido por 7. 8 por 7 dá 1, sobra 1. 12 por 7 dá 1, sobra 5. Ó, já deu. 56 por 7 dá 8, sobra nada. Então, 826 divide por 7. Então, a última página que vai começar com o múltiplo de 7 é a página 34. Então, a nossa resposta é letra E. Questão número 7. Paula possui 24 jogos de computador. Quantas são as possibilidades existentes para ela dividir esses jogos em grupos com quantidades iguais? Bom, eu quero dividir os 24, gente, em grupos de quantidades iguais. Então, precisa saber quantos divisores tem o 24, né? Eu posso determinar todos os divisores de 24, ou eu posso determinar somente a quantidade de divisores do 24, porque a quantidade de divisores, gente, vai corresponder exatamente ao número de formas diferentes que eu posso dividir, tá? Eu vou fazer das duas maneiras. Bom, primeiro, para achar só a quantidade de divisores, a gente pega o 24 e decompõe em fatores primos. Aquela fatoração normal que vocês já sabem fazer, né? Então, a decomposição do 24 ficou 2 ao cubo vezes 3. Para determinar a quantidade de divisores, a gente faz o seguinte, soma 1 a cada expoente e multiplica. Então, o primeiro expoente do 2 é 3. 3 mais 1 vezes. O expoente do 3 é 1. 1 mais 1.
Então, N é igual a 4 vezes 2, que é 8. Então, 24 possui 8 divisores. Então, a nossa resposta é a letra D. Mas e se eu quisesse encontrar todos os divisores? Então, aí você faz o seguinte, ó, faz a decomposição, depois passa um traço aqui do lado e coloca um lá em cima, porque o 24 divide por 1, todo número divide por 1, né? Aí depois você vai fazendo o seguinte, aqui, olha, 2 vezes 1, esse 2 aqui, ó, 2 vezes 1, 2, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 4, 8. Como aqui o fator primo é diferente, olha, do 2 passou para o 3, aí você tem que ir lá no 1 de novo. Então, 3 vezes 1, 3, 3 vezes 2, 6, 3 vezes 4, 12 e 3 vezes 8, 24. Então, esses são os divisores, esses números aqui, gente, ó, são os divisores do 24. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 resultados diferentes. Então, olha, eu posso agrupar esses jogos de 1 em 1, de 2 em 2, de 3 em 3, de 4 em 4, de 8 em 8, de 6 em 6, entenderam? Então, por isso que isso é a quantidade de possibilidades. Então, a nossa resposta realmente é letra D. Questão número 8. A área de um trapézio mede 1.800 centímetros quadrados. A altura desse trapézio mede 50 centímetros. Considere o problema de determinar as medidas das bases desse trapézio, sabendo que essas medidas em centímetros são números inteiros divisíveis por 8. Então, com certeza, as medidas, né, são números, tanto da base maior quanto da base menor, são números que dividem por 8. O número de soluções desse problema é quantos resultados diferentes eu posso ter. Então, vamos lá, gente, vamos lembrar a fórmula da área do trapézio. A área do trapézio é o seguinte, é a base maior, uma das bases, né, mais a outra base vezes a altura dividido por 2. Aí, eu tenho a área, que é 1.800, e eu tenho a altura, que é 50. Então, nós vamos achar qual que é a relação entre as bases, tá bom? Então, vai ficar 1.800 é igual base maior, que a gente não sabe, mais base menor, vezes a altura, que é 50, dividido por 2. Então, fica o seguinte, ó, base maior mais base menor é igual. O 2 vai passar multiplicando 1.800, né? E o 50 vai dividir. Então, base maior mais base menor é igual a... Aí que eu vou simplificar um zero. Olha, 180 dividido por 5 é a mesma coisa que dividir por 10 e multiplicar por 2, né? Então, dá 36 vezes 2, 72. Então, a base maior mais a base menor, a soma é igual a 72. Então, agora, gente, eu preciso de quê? As bases, elas são números múltiplos de 8. Então, eu preciso de números múltiplos de 8 que somados dá 72, né? Porque, olha, aqui, olha, a base maior tem que ser um múltiplo de 8. E a base menor também tem que ser um múltiplo de 8. Então, a gente vai determinar dois números que somados dá 72 e esses dois números sejam múltiplos de 8. Então, vou escrever os múltiplos de 8 aqui para a gente poder analisar, tá bom? Então, olha só. 8, 16, múltiplo de 8 é de 8 em 8, né? 24, 32, 40, 48... 56, 64, 72. Bom, nenhuma base pode ser 72, né, gente? Porque se a soma das duas tem que dar 72, a outra teria que ser 0, não tem como, né? 64, se uma base for 64, 64 com o que dá 72? 64 com 8, não é verdade? Olha, 64 com 8 dá 72. E se eu somar 16 com 56? Dá 72 também. E 24 com 48? Dá 72. E 32 com 40? Dá 72. Então, tem quantos resultados diferentes? 4, né? Base 8 com 64, base 16 e 56, 24 com 48 e 32 com 40. 4 resultados diferentes. Resposta certa, letra D.
Questão número 9. Segundo uma profecia maia, acreditava-se que 2012 seria o ano do fim do mundo. Supondo-se que essa profecia tivesse sido anunciada em um domingo e que a partir daí a Terra teria apenas mais 1.870.626 dias de vida, o dia da semana em que o mundo acabaria seria... Bom, eu quero saber o seguinte, gente. Domingo, daqui a 1.870.626 dias, que dia da semana que vai ser, né? Bom, então raciocina comigo. De 7 em 7 dias é domingo novamente, não é? Se hoje é domingo, daqui 7 dias vai ser domingo de novo, daqui 14 dias, daqui 21 dias, daqui 28 dias, certo? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar o 1.870.626 e vamos dividir por 7, porque a cada 7 dias volta a ser domingo. Aí a gente vai saber que dia da semana que vai ser, tá? Não é difícil essa questão. Então, vamos lá. 18 por 7 dá 2, 14 sobra 4. 47 por 7 dá 6, que dá 42, sobra 5. 50 por 7 dá 7, que dá 49, sobra 1. 16 por 7, que dá 2, 14, sobra 2. 22 por 7 dá 3, sobra 1. Desce o 6. 16 por 7 dá 2, que dá 14, sobram 2. Então, presta atenção que esse resto aqui é importante. Então, gente, quer dizer que 1.870.626 dias corresponde a 267.232 semanas, né? Que a gente dividiu por 7, mais 2 dias. Então, a semana completa volta a ser domingo. Então, como tem mais 2 dias para frente, depois do domingo vai ser segunda, terça. Então, o mundo acabaria numa terça-feira, letra B. Agora vamos ver a última questão. Última questão, gente, questão número 10 das atividades propostas. 216 mulheres e 180 homens inscreveram-se como voluntários para visitar pessoas doentes em hospitais de uma cidade. Todas as pessoas inscritas serão divididas em grupos de acordo com o seguinte critério: todos os grupos deverão ter a mesma quantidade de pessoas, e em cada grupo só haverá pessoas do mesmo sexo. Então, eu não vou misturar as 216 mulheres com os 180 homens, né? E todo grupo tem que ter a mesma quantidade de pessoas. Nessas condições, se grupos distintos devem visitar hospitais distintos, o menor número de hospitais a serem visitados é um número. Essa questão, gente, é igual à questão 1 das atividades para sala, aquela dos ingressos, tá? É do mesmo tipo. Então, olha, eu vou pegar essas 216 mulheres e vou dividir em grupos. Os 180 homens e dividir em grupos. Esse grupo de pessoas tem que ser um número igual para todos os grupos. Então, o número de pessoas em cada grupo tem que ser um número que divida por 216, que o 216 divide por ele, desculpa, e que o 180 também divide. Então, eu preciso de um divisor comum, certo? Como eu quero o menor número de hospitais, quanto menos hospitais forem visitados, mais pessoas vai em cada hospital, né? Menos hospitais, mais pessoas por hospitais. Então, o que nós vamos ter que achar? O MDC de 216 e 180. Esse MDC que nós vamos encontrar aqui, gente, corresponde ao quê? Corresponde ao número de pessoas por hospital, né? Porque eu quero que seja a maior quantidade possível de pessoas. Porque menos hospitais, mais pessoas por hospital. Então, achando isso aqui, nós vamos encontrar o número de pessoas por hospital. Só que a questão quer saber a quantidade de hospitais. Então, vamos com calma, tá? Uma coisa de cada vez. Então, primeira coisa, determinar o MDC de 216 e 180. Vamos fazer pela decomposição simultânea, que é mais rápido, né?
Lembrando que eu só posso dividir por aqueles números que os dois dividem, tá bom? Então, tem que ser um número que o 216 divide e que o 180 também divide. Então, os dois dividem por 2, 108 e 90. Os dois dividem por 2, 54 e 45. Agora não dá por 2 mais, apesar do 54 dar o 45, não dá, então não pode. Os dois dividem por 3, né? 54 por 3 dá 18 e 45 por 3 dá 15. Dá por 3 de novo, dá 6 e dá 5. Acabou, né? Essa multiplicação aqui, gente, que é 4 vezes 9, 36, é o MDC. Então, é o maior número que o 216 divide e o 180 divide. 36 corresponde ao número de pessoas por hospital. A questão é saber o número de hospitais. Então, são 6 hospitais serão visitados pelas mulheres e 5 hospitais serão visitados pelos homens. Então, ao todo, nós vamos ter 11 hospitais. Vamos lá. É par? Não. Divide por 6? Não. É quadrado perfeito? Não. É primo? Sim. Múltiplo de 7? Não. Então, a nossa resposta é letra... aqui eu coloquei errada a letra, né, gente? Que, na verdade, é letra D, né? E esse aqui é letra E. Cuidado aí só com a letra que tá errada, tá? Então, a resposta certa é primo, que é letra D, tá bom? Então, encerramos essa aula 16. Na próxima aula, a gente já vai ver a aula 17, tá bom? Qualquer dúvida, vocês me falam.